Nigeria is among the 30 high TB burden countries. Nigéria está entre os países com problemas com tuberculose. Então, o programa nacional estão com um radiologista local que faz muitos rastreamentos na Nigéria. Ele está na frente, salvando vidas em comunidades difíceis de chegar, com um sistema de raio-x e auxiliado por computador. Ele faz os exames, ele posiciona o paciente e coletamos amostras para tuberculose, porque, na verdade, pode detectar tuberculose em um estágio bem precoce. E segundo, o mapa de calor pode te mostrar padrões no peito, e você pode ver com seus próprios olhos. Essa é a minha cidade, minha comunidade, minhas pessoas. Então é um sonho. Eu quero dar de volta, ajudando eles, fazendo esse trabalho. Essa é minha paixão. Eu quero seguir minha paixão. All right. Muito So, bem. Então, o webinário da Delphi Image, aplicando evidências na prática, insights globais sobre implementação de raio-x e CAD. Estamos felizes em ter vocês conosco ao nosso webinário exclusivo da Delphi. Meu nome é Júlia, eu estarei sua apresentadora de hoje. Bom, faremos hoje aplicando evidências na prática, insights globais sobre implementação de raio-x e CAD. Antes de eu apresentar os falantes de hoje, vamos ver algumas instruções hoje. Então, esse webinário está sendo traduzido simultaneamente em espanhol, francês, russo, árabe e português. Então, por favor, clique no botão de interpretação e selecione a sua língua preferida. Então, mais uma vez, o webinário está sendo interpretado em francês, espanhol, russo, árabe e português. Então, para você ouvir em sua língua, você precisa escolher aqui o botão da sua língua preferida. Então, encorajamos todos vocês a deixar as suas perguntas aqui na caixa de chat. No final do webinário, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, pode deixar suas perguntas aqui na caixa de perguntas e respostas. Muito bem. Bom, a nossa ordem de hoje, dos nossos convidados, eu estou muito feliz em apresentar a vocês o Sr. Denis Ogoza, um consultante da Zâmbia. Também temos Lilian Kerubo, a coordenadora nacional de raio-x de peito no Quênia. Também temos o Elvis Muruti, especialista em TIC e MEL no Centro de Soluções Médicas no Quênia. Então, temos também o nosso Florent Garrett, o nosso diretor de unidade da Delphi Imaging. Também o senhor Mohamed Harbi, também diretor de unidade de negócios. Então, queremos começar agora mesmo. Vamos com o Florent Gantz para começar. Ok, muito obrigado, Baba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Uma palavra de bem-vindo para vocês. Bom, sobre aplicando evidências na prática de raio-x de tuberculose. Podemos ir para o próximo slide, por favor. Então, a razão que a gente tem esse webinário, que vai ser o último desse ano, eu gostaria de fazer antes da conferência,
É porque é importante que nós todos aprendamos com a experiência dos outros. Ah, todos vão falar sobre a sua experiência usando o raio-x e aparelhos de raio-x, porque é assim que aprendemos um dos outros. E é assim que a Delphi Imaging vai fazer mais melhoramentos, inovações. Então, esse ano já tivemos 3 webinários. O primeiro foi Second Water. O segundo foi especificamente para a América do Sul, que também foi em inglês, traduzido para português, espanhol. E muitos dos webinários que nós fazemos, eles são traduzidos para muitas línguas, como que o que temos hoje, traduzido para 6 línguas, para todo mundo acompanhar. E também está disponível via nosso website. Então você pode ir em delph.com, selecionar clientes. Então você pode ver mais de 40 vídeos de pessoas pela América, pela Ásia, basicamente falando sobre seus programas e seus programas de rastreamento de TB. Também em ambientes similares com esse, que vocês também poderão aprender muito também. Próximo slide. A razão que a gente faz esse webinar é porque muitas coisas mudam. Temos uma imagem aqui no do dia de uma das nossas primeiras empresas, muito tempo atrás, na Holanda. E aqui você pode ver um sistema analógico à esquerda e um sistema digital à direita. Muitas coisas mudaram no mundo e muitos raios-x são usados no mundo e está fazendo essa transição para o digital. Então, essa é a primeira parte, onde a gente vai ter alguns insights juntos e aprender juntos. E, claro, a diferença que você vê do analógico para o digital é que você pode ver que uma pessoa que tem TB na Nigéria, à direita. Outra diferença que está acontecendo agora é que alguns anos atrás, o raio-x era principalmente estacionário, em hospitais ou clínicas, mas agora estamos trabalhando com sistemas de raio-x que são totalmente portáveis, que são instalados na Nigéria e num programa também apoiado por parceiros. E agora ele pode ser instalado em ambientes remotos que antes não estavam disponíveis. E aqui a gente pode ter várias perguntas como a gente lida com as variações. E também é bem importante entender de outros programas como que funciona e como que pode acontecer. Então são coisas que a gente sempre quer lidar e falar sobre nesse webinário, sobre essas mudanças e como a gente pode aprender com elas. Próximo slide. Claro, outra diferença que a gente pode ter é que a gente geralmente foca na leitura humana, agora de raio-x, e que agora está mudando para a utilização de detecção ajudada por computador e software, como você pode ver aqui à direita, que o CAD está sendo usado para ajudar as pessoas na prática com um método rápido de detecção de doenças relacionadas a TB. Então, essa é outra mudança que trouxe muito para o rastreamento de TB. Se você pode ir para o próximo slide, por favor. Então, tem muitos outros países usando essas ferramentas em diferentes ambientes. Então, você pode ver aqui em Uzbequistão, nosso time lá essa semana, instalando sistema de rastreio portátil. Mas se você clicar de novo, você vê na Nigéria um programa ativo que é parceiro nosso também, realmente fazendo
raio-x estar disponíveis em lugares que não estariam. Se a gente for para o próximo slide. E na outra tela a gente pode ver um sistema portátil, mas também instalado no hospital ou numa clínica. Então também esse daqui é o Delphi Light, sistema de raio-x. Então são instalações diferentes, desafios diferentes que podem encontrar. Então nós todos podemos aprender com isso. Então é por isso que hoje temos nosso quarto webinário. E esse webinário é bem antes da conferência da União. Então muito obrigado por todos que estão aqui, que se prepararam. Estamos muito gratos pelos nossos falantes de hoje, do Quênia, que falarão suas pesquisas. Agradecemos todos que estão aqui. Bom, espero que a gente pode providenciar vários insights interessantes para vocês. Se a gente for para a próxima parte. Bom, além da minha breve palavra de bem-vindo, faremos uma rápida revisão. Então, como eu falei antes, falaremos sobre desafios na prática e também gostaríamos de falar agora no final do ano, que a gente tem apoiado programas, tivemos uma ótima experiência providenciando mais contatos, soluções, esforços globais de implementação. Bom, primeiramente, olhando sobre o sistema de raio-x portátil, há muita informação sobre isso. Então, temos o Fundo Global, mas também o Fundo Global considera as limitações e sintomas, atualizar as políticas e os planos para aumentar significativamente o rastreio sistemático da TB, utilizando radiografia digital do tórax e software CARD. Planejar e ampliar, melhorar a qualidade do rastreio sistemático, a Escola Nacional, indo além dos pequenos projetos, utilizando ferramentas e algoritmos sensíveis de rastreio da TB. Falaremos mais sobre isso também. Descentralizar o rastreio e a testagem da TB nas unidades de cuidados de saúde primários, bem como nos níveis comunitários e familiar, incluindo através de clínicas móveis equipadas com radiografias digitais portáteis, com ou sem o CAD, para oferecer um diagnóstico precoce, mais acessível e baseado. A gente vai falar sobre as clínicas móveis, falaremos mais sobre elas. Priorizar ferramentas e algoritmos de diagnósticos recomendados pela OMS, que sejam sensíveis, precisos e eficientes, incluindo a utilização de radiografias torácicas com ou sem o DAC para o rastreamento da TB. E também financiamento globalmente extenso para a COVID-19 no âmbito do mecanismo de respostas à COVID-19. E também faremos eles discutir a concepção e implementação de intervenções de rastreio da TB comprovados de alta qualidade, econômicas e sistemáticas, aumentar o acesso às tecnologias. Também falaremos sobre a política por trás de por que países estão falando ainda mais sobre a utilização de raio-x e software CAD também. Vamos para o próximo slide. Bem, então eu falei sobre raio-x e sistema fundo global, mas também temos uma ênfase em raios-x portáteis. Temos aqui no Uzbequistão, Líbano, Nigéria. O Líbano, na verdade, tem muitos projetos, e na Síria, na Líbia, no Iraque, em outros países, mas tem um grande incentivo com o raio-x portátil, porque esse sistema portátil tem a habilidade de facilitar o rastreio, e sem isso seria impossível apenas com o raio-x estacionário. No mesmo tempo que a gente vê mais adesão ao sistema CAD, muitas pesquisas desde 2021, mas ainda tem muita coisa sendo publicada.
sobre o CAD, em diferentes ambientes, diferentes instalações. E hoje também falaremos sobre os pesquisadores nesse campo. Próximo slide. Bom, o que a gente tem implementado? A gente implementou em mais de 74 países, usando soluções e serviços da Delphi. E o novo foco no raio-x. Implementamos muitos projetos, mais 74 países pelo mundo, usando algumas das nossas soluções. Mais de 1.800 unidades de saúde alcançadas, com capacidade para profissionais de saúde, mais de 1.000 capacitações e mais de 20.000 pessoas impactadas pelas soluções da DEF. A gente apoia também a Holanda, Gana, Indonésia, que são os países que trabalham bem perto dos nossos parceiros. Because of the large install base that we have in the country, and I'll talk more about that later as well. Next slide, please. Yeah, so when I talk about global rollouts, we wanted to provide some insights again. Bem, quando a gente fala sobre nível de aquisição global, falando em 2021 até 2023, conseguimos colocar mais de 380 raio-x portáteis da Delphi Light nesses países aqui. Foram um dos melhores 2 anos que tivemos. E os países diferentes que mencionamos aqui, em todos os continentes, em todas as regiões, vindo de Bangladesh até a Armênia, até o Zimbábue. Então a gente viu a política, a gente viu a implementação, e a gente foca em raio-x e no CAD para instalar efetivamente essas ferramentas. Então a gente pode ver diferentes projetos que são novos parceiros da gente, que começaram a usar nossas soluções. Então, por exemplo, a gente vê no Uzbequistão, Tajiquistão, mas também parceiros em Bangladesh, que já são parceiros da gente desde 2014, que estão agora expandindo rapidamente com soluções de raio-x portáteis. Então, é uma combinação de pessoas que já utilizam o raio-x há muito tempo e outras que estão apenas começando com o sistema portátil agora. Vamos para o nosso próximo slide. A gente também pode ver como que está o impacto na África, onde muitos usam já clínicas móveis. A gente pode ver uma clínica móvel para TB. E agora eles estão expandindo para o sistema portátil também. E também é importante para nossos clientes verem os casos e os webinários para poder aprender entre eles e sua utilização com o sistema portátil de raio-x. Então, a gente não adianta apenas a gente inventar, a gente precisa compartilhar e acompanhar o processo. Próximo slide, por favor. A gente fala bastante sobre sistema portátil, mas também podemos falar sobre as diferenças em ambientes diferentes, né? A gente pode ter sistemas mais portáteis, por causa do seu tamanho, onde achamos um equilíbrio que a gente trabalha com nossos parceiros. E a gente vê com o nosso parceiro qual será a melhor solução. Bom, como por exemplo o Delphi Light ou o Delphi Light Backpack. Eles são bem portáteis, eles podem fazer até 200 rastreios por dia.
E depois a gente pode parar aí sistemas bem mais extensos, como o EasyDR, o CompassDR. Eles são mais abrangentes. Então, é importante enfatizar que não tem um sistema que vai ser útil para todos os ambientes, mas sim a gente pode customizar e ver qual vai ser o mais importante para cada objetivo que a gente queira alcançar. Bom, então a principal combinação de CAD com o software de inteligência artificial é que ele vai dar um score para registrar os sintomas, e a gente pode ter uma ideia do que realmente significa a partir desse score, combinado com o nosso serviço, com o nosso treinamento. Pode ser híbrido, e é claro, a gente pode complementar isso com a implementação desses sistemas, mas é importante que esses sistemas que estão sendo feitos, eles sejam úteis para os nossos parceiros e que eles possam fazer o melhor uso deles nos anos que estão para vir. Próximo slide. E eu acho que é assim que a gente vê tudo chegando para o mesmo lugar. A gente pode ver a parte do software, a capacidade, onde a gente também vê não apenas a utilização, mas o treinamento, a capacitação, mas também com o tempo de utilização do programa, as pessoas podem sair do programa, outras podem entrar. Então a gente mantém também a capacitação contínua no programa, na utilização de tais sistemas. Então, para a gente tenta olhar para um total e implementar em tudo no mesmo lugar. E a gente pode fazer isso também do nosso lado e promover essa capacitação e acompanhamento. Próximo slide, por favor. Bom, também tem um serviço e suporte técnico em mais de 74 países. É muito maior do que a gente tinha ali em 2022. Bom, também temos um sistema mais caro de suporte na Nigéria, então mais e mais projetos estão chegando na América Latina e mais também no Oriente Médio, muitos diferentes projetos em diferentes países, na Nigéria, no Iraque, onde sistemas de janelas estão sendo colocados. Então, a gente tem trabalhado muito para garantir que nossos parceiros e o suporte necessário chegue em cada país que a gente implementa nossas soluções. Próximo slide. Eu quero falar um pouco sobre os projetos de infraestrutura e a informação de fundos globais, que vão desde pequenos projetos a projetos de tamanho nacional, principalmente nesse ano. Bom, então muitas coisas aconteceram por causa do fundo, que pudemos implementar, por exemplo, no Zimbábue, como o 31 Compass DR, o 14 MAC, o 45 CAD 4B. Em Moçambique, 54 sistemas Delphi Lights, e todos com CAT 4TB também, por todo o país. Bom, e outro país que a gente conseguiu trabalhar ultimamente é o Paquistão, com 104 Delphi Light equipamentos, 57 Macs, que foram colocados no país, e 161 CAD 4TB para sistemas de raio-x. E é claro também na Nigéria, que eu já mencionei anteriormente,
e que realmente expandiu a sua utilização de sistemas diferentes, que vai sempre desde da clínica ao Compass DR, ao Mac, realmente colocando todos na prática. E também, é claro, importante ver como você implementa esse serviço. Eu vou falar sobre isso mais tarde também. Próximo slide. Bom, então eu acho que é importante, como eu disse, é muito importante que a gente tenha nossos falantes externos, mas eu também quero ver como vocês abordam esses programas. Então, o lançamento dos projetos aqui são projetos que estão sendo realmente focados e que sejam muito importantes para capacitar o pessoal. Então, no meu primeiro lote, a gente implementa o sistema. Então, temos também aqui o Zimbábue, porque eles têm o sistema Compass DR, lançado em 6 lotes, treinamento em fábrica na Holanda e parceiros de serviços locais. Então, eles são treinados aqui para depois, quando eles voltarem nos seus países, eles sejam capazes de ajudar e implementar. Mas também temos aqui em Moçambique, onde tivemos 10 sessões de treinamento centralizadas. E é claro, também tem a pergunta como que vai ser feito o treinamento. Então, às vezes são 2, 4 ou 10 sistemas, não são tão complicados, então a gente tem até 30 pessoas ao mesmo tempo. Mas se você pensar no 54, você vai treinar 3 pessoas para cada um, então vai ser mais de 150 pessoas. Então não é mais possível fazer tudo em um treinamento, mas a gente tem que fazer a gente tem que ter certeza que os grupos podem aprender entre si. Então a gente organiza 10 sessões de treinamento em diferentes regiões do país. Então, como eu mencionei, então a gente também faz muitas sessões descentralizadas e centralizadas. Então é muito importante esse suporte para ajudar 161 lugares no país e ajudar na infraestrutura também. Bem, então falamos muito sobre esses novos projetos dos últimos 2 anos, mas bem antes a gente colocou tudo dentro de um novo livro de projeto, em que temos aí vários países em projetos de TB, implementação na prática, em campo, todos os projetos especializados em TB, implementações clínicas, todas as implementações no país também, para que outras pessoas podem aprender em sistemas parecidos, em ambientes parecidos. Então, também hoje teremos um representante da União falando sobre sua própria experiência com isso. Próximo slide, por favor. E a última parte, ainda do nosso lado, pela mesma razão de compartilhar conhecimento e experiência, e estamos sempre atualizando o nosso website com projetos emblemáticos que tivemos. Pode ser, por exemplo, na Nigéria, pode ser com outros parceiros, mas também com outros projetos de ferramentas que tivemos para a TB. Também tivemos mais de 74 países participantes e presentes, sabendo como que funciona. Bom, e também a gente pôde providenciar insights
para nossos parceiros e eles podem ver tudo aqui no nosso website. Então, você pode ver o que tem sido entregue, o que tem sido disponibilizado, e o mais importante é como as pessoas usam. Então, aqui com as histórias dos clientes e as falas dos nossos falantes hoje, a gente vai ser capaz de compartilhar essas experiências e colocar todas para que os outros possam aprender também. Então, essa era a parte que eu gostaria de falar hoje. Vamos passar mais tempo ouvindo nossos falantes, sobre novas inovações que eles têm trazido para o trabalho deles. Bom, então eu vou passar para você, Julia Bapper. Alright, thank you so much, Florence. Obrigado. Ok, muito obrigado por isso. Okay, so in the next Então, 15 minutes, I'm ok, nos excited próximos to 15 welcome minutos, Mr. Dennis Ingoza. estamos felizes em apresentar o senhor Denis Ngongoza. Ele vai fazer uma avaliação de anomalias não tuberculosas em radiografias digitais do tórax com pontuações elevadas da CAD 4TB, a partir de um inquérito sobre prevalência da tuberculose na Zâmbia e na África do Sul. Muito prazer em ter você hoje aqui, senhor Denis. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estou feliz em ser parte desse webinário. Muito obrigado. A Delphi Imaging. Eu sou da Zâmbia. Eu sou da unidade Starlight. Um projeto que a gente fez na Zâmbia. Bom, dessa maneira, eu tenho também um degree, Bom, no plano de fundo desse projeto, a TB continua a ser uma das duas principais doenças infecciosas e teve um aumento no uso de sistemas de rastreamento de TB. E a Delphi Imaging tem ajudado com inteligência artificial e um dos projetos foi um dos projetos do TREATS TB de 2018 a 2021, o EDCTP, e o objetivo desse projeto era de medir o impacto da prevenção da tuberculose. Bom, e a pesquisa de prevalência de TB foi um dos projetos do estudo do projeto TREATS. Foi realizado em 21 comunidades, 12 comunidades na Zâmbia e 9 comunidades na África do Sul. O objetivo desse programa foi avaliar o impacto de uma intervenção universal e de testagem e tratamento na prevalência da tuberculose pulmonar confirmada bacteriologicamente. Próximo slide. Então, aqui, a gente vê os processos de campo da TBPS, da tuberculose de pulmão. Então, vai para indivíduos e depois para sistemas de raio-x. Então, depois seguido por um sistema de elegibilidade de status. Bom, e depois o sistema de TB, o status de TB, ele também é passado por uma revisão clínica. Então, essa revisão clínica, essas reuniões de reunião clínica são reuniões de revisão clínicas das pesquisas do TREATS. Teve como objetivo tomar a decisão do TB ou não TB. Então, foi baseado nas pontuações altas do CAD 4TB, de versão 5.
mais interessante fazer outros testes de Expert Ultra. E nesse específico grupo de diagnóstico clínico e análise alinhada a normalidades não relacionadas a TB. Bem, então isso nos levou a um estudo de avaliação de anormalidades não relacionadas a TB, para investigar as anormalidades não relacionadas a TB identificadas em radiografias torácicas digitais com pontuação altas de CAD, de um inquérito sobre a prevalência da TB na Zâmbia e na África. Os objetivos específicos foram determinar a prevalência de anormalidades não relacionadas a TB em radiografias digitais com altos scores de CAD e 4TB e caracterizar anormalidades não relacionadas a TB em radiografias torácicas digitais com altos scores de CAD e 4TB. A metodologia desse estudo foi começada pela análise transversal, alinhando na pesquisa de prevalência de TB, com a população de 15 anos para cima, em 21 comunidades na África do Sul e no Zâmbia. Incluímos apenas... a gente excluiu também pontuações altas de CAD e 4TB. Então, a prevalência de TB no estudo que tivemos. Então, o estudo foi feito em 525 indivíduos, todos os indivíduos do TBPS que atenderam aos critérios de seleção. Próximo slide, por favor. Então, então todas as imagens daqueles indivíduos foram dadas para um fisiologista externo, um radiologista externo. A gente passou para 2 radiologistas consultores externos com mais de 20 anos de experiências. Os 2 foram separados online. Também utilizaram contas cegas e fizeram um pré-teste em 20 imagens. Então, essa leitura principal aconteceu de fevereiro a março de 2023. Próximo slide. Então, o que a gente vê aqui é o fluxograma de estudo. Começando em números durante o TBS na Zâmbia, na comunidade sul-africanas. Tivemos 381 indivíduos, de 122 a 381 indivíduos participantes elegíveis. E desses elegíveis, apenas 49.556 visitaram o MFS e consentiu. Realizou 49.047 realizou o CXR com CAD 4TB. E 1.873 tiveram pontuação alta de CAD 4TB. Daqueles foram não elegíveis 39.289. Então, assim, desses resultados tinham pontuações de CAD 4TB, mas até 525 não tinham históricos de TB. Então, aqui a gente vê a leitura de imagens características dos participantes com altas pontuações do CAD 4TB. Então, no total foram 271 homens e 254 mulheres, onde dos homens 51,6% e das mulheres 48,4%. Então, dos homens, tivemos anormalidade de 51,6% e das mulheres 48,4%. E entre as mulheres foram 56%. Então, quando a gente vê aqui também
E os que não tiveram nenhuma anormalidade foram de diferença estatística bem importante, não apenas da comunidade africana, mas entre as imagens vindo da Zâmbia e também de outros países. Bem, então o acordo entre leitores, entre o leitor 1 e o leitor 2, bom, então o do capa foi de 0,20. Então aqui estamos vendo a prevalência de anomalias primárias não relacionadas a TB na radiografia torácica digital com altos scores de CAD. Bom, então muitos foram reportados, categorizamos a partir da parte anatômica que foram encontradas, mas também... Então, o mais prevalente foi de 8,8%, que foi de 5%, o próximo nível. Mas tivemos muitas prevalências, como, por exemplo, TB não micobacterial, em 2,2%. Que a gente suspeitou do que era maligno ou benigno. E no próximo slide. Então, quando a gente tenta avaliar as anormalidades não relacionadas a TB e sua prevalência, a maioria das anormalidades que são reportadas são seguidas são seguidas também pela parencima de pulmão, pleura. Nesse próximo slide que a gente vê, a gente está tentando categorizar as categorias anatômicas baseadas na localização anatômica e nas ocorrências. Então, aqui o que a gente tem, a gente está vendo a distribuição dos raios-x e categorização da TB. Então, a gente pode ver aqui o que vem desde do pulmão, da pleura, ao coração, e que estava até 86, ali no próximo slide. Então, o resumo das constatações das 525 radiografias torácicas incluídas nesse estudo, 46,7% tinha anormalidades não relacionadas a TB, 11,4% das imagens apresentavam múltiplas anormalidades não relacionadas a TB. Aqui também tivemos 88,6% das imagens que apresentaram anomalias únicas não relacionadas a TB. Geralmente, temos que a parenquimia pulmonar 19% e a pleura 15,4%. E até infecções e DNSTs. A implicação dos resultados do estudo é que o CAD4TB tem um potencial para incorporar algoritmos para a leitura de outras anormalidades não relacionadas à tuberculose de relevância clínica juntamente com a tuberculose, o foco principal, tornando-se cada vez mais necessário o aumento do DNS test.
é muito importante que ele ajuda a identificar o câncer de pulmão e algumas anormalidades que podem ser consideradas que geralmente torna o CAD mais atraente para os usuários e também pode indicar nódulos massivos de câncer de pulmão. E a gente acha que isso torna o CAD 4TB mais atraente para os usuários finais, porque em algumas situações onde a TB não é localizada, então a gente pode olhar para outras causas, isso é muito útil, especialmente como países, né, na Zâmbia. Então pode ser útil para países de baixa média renda, que não tem nenhuma triagem para anomalias, para radiologistas. Bom, então as limitações e as forças. A força de um consultor radiologista, mais de 20 anos de experiência. Então ele tinha bastante experiência, longa lista de anormalidades para ler. Também utilizou cegamento de radiologista para minimizar preconceitos do leitor. Limitações da TB não pode ser 100% descartada, pois os testes bacteriológicos podem não serem detectados. A prevalência de anomalias não relacionadas à tuberculose, baseadas em apenas no diagnóstico radiológico. E algumas anormalidades não relacionadas à TB requerem mais investigação médicas. E no próximo slide, por favor. Bom, então essa semana apresentamos na revista aqui. Então, eu sou humilde em dizer que esse projeto ele foi parte do EDCTP2 e então estamos muito felizes e somos muito gratos ao time de TBPS do TREATS, a Delphi Imaging da Holanda e as 21 comunidades que participaram na Zâmbia e na África do Sul. E sim, muito obrigado. Esse é o fim da minha apresentação. Eu vou deixar de volta agora para a Júlia Paulo. Thank you so much, Dennis. It's also interesting to see that Muito obrigado, Denis. É muito interessante ver quantas pessoas estão interessadas na sua pesquisa e estão comentando aqui na sessão de perguntas e respostas. Agora, indo para a próxima apresentação, estou feliz em apresentar para você a senhora Lilian Querubo. Ela é a coordenadora nacional em casos de ativos, casos de descoberta de ativos. Muito obrigado por ter você aqui. Ela é do Quênia. Ok, muito obrigado, Júlia. Bem, como apresentado, meu nome é Lilian Querubo. Eu trabalho para o Sistema Nacional e sou responsável por integração. Então, hoje, vamos compartilhar a integração de aulas de Tibulins e CAD 4TB do Quênia. Então, eu vou começar hoje falando dos nossos novos projetos e das novas ferramentas. E para essa implementação, então a gente foi ajudado pela parceria em 3 projetos. A gente foi pela tecnologia de Tubulins,
Então, eu vou deixar meu colega fazer a apresentação. A gente tem 15 minutos para compartilhar nossa experiência. Então, eu gostaria de perguntar para o Elvis, pedir para o Elvis tomar a frente e apresentar as lições aprendidas aqui no nosso país. Obrigado, Elvis. Obrigado, Lilian. E obrigado a todos que estão aqui nesse webinário. Eu vou falar sobre o sistema de integração que implementamos no Quênia. Fomos o primeiro país que fez a integração para a CAD 4TB. E a gente usou esse sistema que conecta o sistema na implementação de 3 projetos. A gente começou com a tecnologia de adesão, como a minha colega disse, através do suporte do INTP. Tivemos 3 projetos. Em 2021, a gente teve a tecnologia de adesão digital e diagnóstico laboratório. Então, o INTP começou em julho de 2021 até... Então, fizemos a criação de um comitê de CAD e de identificação de TB. E no meio do ano passado, também tivemos as máquinas de CAD e radiógrafos. E treinamos os radiógrafos para que eles tivessem a capacitação de fazer essas imagens. Em julho, fizemos o lançamento e distribuição dessas máquinas. E nesse tempo também a gente fez uma avaliação para ajudar outros lugares e outros projetos, porque então a conectividade de Timboli foi oficialmente lançada em dezembro de 2022. A gente foi de um processo passou por um projeto para ter certeza que a gente estava pronto para a integração. A gente fez o lançamento. A gente viu que tinha algumas lacunas por causa de dados. Eles tinham módulos de CAD, tinha variações limitadas durante o uso dessas máquinas. Então, a gente viu que as máquinas de CAD 4TB e o software que estava instalado antes, mas não era adequado ainda. Então, a gente viu que a gente precisava agora ir para fora. A gente tinha que fazer uma personalização única, né? Para que a gente tivesse possibilidade de captar com o sistema de Tibolin chegando. Então a gente viu que esse sistema tinha a necessidade de ter acesso à informação dentro de um sistema geral. De onde você estiver, você pode logar no sistema, acessar a informação, e até no níveis nacionais e bancos de dados britânicos. Então, esse sistema era independente, não estava conectado ao sistema TIBO nacional já existente, e o suporte remoto e o relato de imagens de RxT por radiologista não foram possíveis através de uma plataforma virtual. Então, só para mencionar, das lacunas que a gente viu, a gente pensou que a gente precisava planejar o processo, e o processo indicou o que a gente precisava fazer.
para incorporar completamente tudo que a gente precisava, para que a gente pudesse fazer a integração na nossa solução. A primeira coisa que a gente fez foi a identificação de variáveis que a gente precisava, e dentro disso a gente viu que tivemos que atualizar os radiógrafos, e também tivemos um time clínico, e a gente precisava de informações, a gente precisava de informações dos pacientes, precisava de um intérprete, indicando o que cada paciente precisava. Então, isso ainda é além da demografia do paciente, desse paciente. Então, a gente fez a identificação, e a alocação, e depois desenvolver os documentos para o novo módulo de TB. Então, através da interação com o time, a gente viu que, é claro, isso é muito importante para a empresa e para as máquinas, que essa troca de informações entre os sistemas disponíveis. Então, a gente falou com o time ICT e pudemos trocar esses dados. Então, dentro desse processo, antes de fazer o lançamento, a gente teve certeza que os usuários agora estão incorporando as várias variantes que a gente identificou e que coletamos, mas a gente fez a maior parte do trabalho de coleta para os pacientes. Então, dessa maneira, a gente fez um treinamento. Foi um dos grandes sucessos que a gente teve no processo. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, dentro do sistema que a gente estava acostumado a usar, mas que agora com os novas ferramentas que temos, podemos ter também. É um sistema online que tem todos os recursos para colocar em prática todas as considerações nas necessidades. E também nessa solução particular, para ter certeza que ela sirva nossas necessidades. Então, logo antes do lançamento, nós estávamos falando sobre os radiografistas. A gente teve certeza que eles entendiam o sistema. A gente teve certeza que eles tinham tudo que era necessário para o que eles dissessem que eles precisassem, a gente forneceria para eles. Então, foi assim que a capacitação chegou, e assim como a gente fala, a gente deu um suporte contínuo para essas operações. Então, esse é basicamente o modelo do que o Tibuli é. Então, temos os lugares, os aparelhos colocados. Então, vou falar sobre... Então, aqui no mais baixo... Então, assim, quem mais usa são os médicos, e o paciente e os médicos. Então, esses são os primários que pegam a nossa atenção. Então, também temos vários APIs, sistemas de APIs, que eles funcionam independentemente, os APIs. São os sistemas que a gente criou para o Quad 4TB. Então, a gente
teve certeza que qualquer imagem que fosse trazida ao Tivoli, e agora é assim que essa informação estiver sido disponível, e agora o usuário pode acessar as informações dentro do sistema. A ideia agora de ter esse sistema, a ideia era expandir a conectividade da atual rede de instrumentos de diagnósticos da TB e tomar providências para facilitar a integração de futuras ferramentas de diagnóstico. E também falando sobre gerenciamento, fortalecer o gerenciamento da rede de instrumentos de diagnósticos ativo de TV para transmissão oportuna de resultados e monitoramento remoto do desempenho do instrumento. E também a demanda disso é que a gente monitora a performance e a gente consiga qualquer informação que a gente precisa para colocar no sistema. Próximo slide, por favor. Então, deixa eu falar sobre a API. Como eu disse, bom, é um treinamento para todos os boxes, para todas as APIs. Então, isso significa que então você viu como nas lacunas que algumas dessas imagens elas são reportadas em tempo real para que a gente dê para o paciente o melhor serviço num tempo hábil. Então, uma das razões disso é reduzir o tempo em que o paciente vem, porque alguns deles, eles vêm de muito longe. Então, a gente trabalha para que o paciente tenha melhor serviço e minimizar o gasto catastrófico de tempo do paciente. Então, a gente foi capaz de... Então, tem o que a gente chama sobre a limpeza de dados. A gente fez a avaliação dos dados. Por exemplo, a gente viu se tem assim diferentes modos de usuários, ver se o paciente o que é necessário para o paciente. Então, o que essa informação deu para a gente através do EPI? Então temos aí as imagens de raio-x e o CAD Score. E o API opera em gatilhos de eventos, ou seja, se o CAD Box estiver conectado à internet, os dados são carregados automaticamente. Então, assim que o box estiver conectado à internet, os dados são carregados automaticamente e as imagens ficam prontas para revisão e relatório em tempo real. Então, é claro, isso acontece em tempo real, né, como dito. Assim, se a internet estiver disponível. Então, assim que você conseguir a informação vindo para o sistema, baseado no score do CAD, o sistema poderá dar um relatório sobre isso. Então, aqui no Quênia, a gente trabalhou Então, a gente trabalhou também com os radiologistas. No Quênia, mais ou menos 50% dos pacientes foram tirados imagens.
No próximo, por favor. Ok. Então, esse basicamente é a representação esquemática da configuração do API, do fluxo de informações. Temos aqui o digital, a gente tem a imagem de raio-x digital, os dados capturados no laptop, as caixas de CAD, e também temos o que é usado para acessar o sistema online. Então, assim que eles tiram a imagem, temos o setup com a Delphi Cloud, o API, que leva até o Tibulin. Então temos os dados aqui representados. Então, o que conquistamos é imagens e os relatórios. Vimos que as imagens e relatórios de inteligência artificial podem ser acessados fazendo login na plataforma em qualquer dispositivo, onde você tiver. E os radiologistas relatam as melhores imagens dentro do TAT, permitindo correlação com resultados de inteligência artificial. E mais tarde, dentro do sistema, a gente pôde incorporar o aspecto. A gente fez também um aspecto que também agora é mandado para testes de DSTs e assim que volta para o sistema. E agora virou uma coisa que todo mundo pode fazer um sistema, um raio-x, e pode ser confirmado que isso foi que na geração dos relatórios. A gente viu que agora, com muito tempo de relatório, se a imagem não for limpa, ou se o CAD score for muito sugestivo, a gente repete. Ou a gente também usa informações clínicas adicionais, a gente também coloca elas no sistema. E a gente pode ter, assim, uma noção, qualquer hora, de o que cada máquina está oferecendo. E a gente pode ver todas as imagens. A gente pode ver as imagens e as ajudas proporcionadas em tempo real pelas máquinas, abrindo o painel, e a gente pode ver todas as imagens particulares de um momento. Então, aqui de 2023, a gente pode ver um zigue-zague, então, de altos e baixos, de rastreios. Então, dos pacientes que foram examinados, que fizeram login, tudo isso foi logado no sistema. Então, a gente catalogou tudo no sistema de CLC. Então, você pode... Então, a gente vê também aqui, nos caixinhas coloridas, o número de imagens que foram tiradas. 35.846. Então, a gente pode ver uma imagem e uma situação de como que foi. Então, a gente pode ver ali 15%. Então, a gente viu também que... Indo para o próximo slide, por favor. Então, o que a gente aprendeu com esse processo foi que envolver nossos investidores foi muito importante, porque para a implementação bem-sucedida da solução do sistema,
O apoio e a resposta em tempo real do fabricante das ferramentas de diagnósticos da TB também são cruciais para alcançar e estabelecer uma solução de conectividade que ajude a navegar nos aspectos de interoperabilidade, muito importante. Nesse caso, nos ajudou muito porque estavam sempre abertos, estavam sempre abertos para falar na prática em qualquer momento. Então, treinamento contínuo e treinamento de atualização foram muito importantes para que os usuários finais e as partes interessadas tivessem um suporte remoto, um mapeamento de disponibilidade e pontos fortes de cobertura de rede, que são fundamentais para a adoção e a utilização bem-sucedida de uma solução de conectividade. Então, de novo, uma coisa muito importante é ver que na área dinâmica da TB, nessa área de TB, é importante que no cenário diagnóstico, o desenvolvimento de novas ferramentas para a TB deve dar prioridade à flexibilidade e à melhoria de instrumentação para permitir uma integração perfeita com soluções de conectividade. Desculpa por isso. Eu estou num hospital, então alguns sistemas, tivemos alguns problemas técnicos aqui. Bom, então aqui no último tópico aqui, esses aparelhos têm que ser atualizados os sistemas e nossos relatórios estejam disponíveis para que desculpa mais uma vez. Então agora, no final da apresentação, desculpa, a última parte foi interrompida aqui no hospital, mas para terminar, eu gostaria de agradecer o Programa Nacional de TB. Eu gostaria de agradecer o diretor do programa por nos apoiar sobre todo o processo. E a gente não pode esquecer que esse processo foi muito edificante para a gente. E também os fundos, o apoio e tudo mais. Eu sou muito grato, somos muito gratos por isso. Vou passar agora para você. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. Ok, Thank ok. you. Muito obrigado, Elvis. Okay, so E we are Lilian coming também. towards the end of this Bom, webinar. então estamos quase chegando no final do webinário e eu vou passar aqui para o Mohamed. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado a todos os falantes. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os participantes. Então, minha parte nessa apresentação é apresentar nossos novos produtos e melhorias. E a gente também vai falar sobre os novos processos e como que isso foi criado. E nós podemos todos compartilhar experiências e ver o que a gente pode fazer para aumentar o impacto dos nossos produtos no rastreio de pacientes com TB. Então, a gente também tem uma avaliação de todos os projetos no Booklet, de todos os projetos diferentes que tivemos. O objetivo é também dar ideias de todas as pessoas que falaram nos nossos webinários, todos os nossos parceiros, e como outros parceiros e projetos acharam e identificaram casos de TB. Além disso, também teremos informação para te dar as últimas inovações
para você ter melhores resultados e aumentar seus resultados e, possivelmente poderemos erradicar essa doença terrível que é a tuberculose. Próximo slide, por favor. Bom, o primeiro melhoria foi relacionado ao Delphi Light, que foi o Delphi Light Backpack X-Ray. A melhor melhoria que a gente fez foi a redução de peso, simplificando os componentes, detector, painel solar e o suporte gerador, para atingir um peso total inferior a 22 quilos. E também criamos os subcomponentes, a gente sabe quão efetivo e quão confiável sabemos que essa nova versão e com essa nova melhoria, a gente está fazendo tudo com menos radiação e também com uma solução com menos radiação. E também vem os painéis solares, os novos painéis solares que também carregam todas as baterias. E agora a gente desenvolveu um novo painel solar que pesa apenas 3,6 quilos. Agora ele pode carregar os componentes Delphi Light e ser 40% mais leve do que a versão anterior. E o novo stand de 12 a 4 quilos. Onde, mesmo assim, com essa redução, ele também tem a mesma confiabilidade de todos os nossos produtos. Próximo slide. Como eu mencionei, temos uma variedade de máquinas de raio-x super portáteis da Delphi Light, que pode fazer até 430 exposições por dia e pode fazer até 350 mais de 100 exposições por dia. Então, à esquerda temos a versão antiga e à direita a versão mais nova. Você pode ver que a tela antes era de 7 polegadas, que é compatível com qualquer iPad, o que faz o uso bem mais fácil. E você pode fazer um zoom, identificar a imagem de raio-x com bem mais facilidade do que uma tela menor. E ele também vem com um computador melhorado e novo, que também é integrado com o conjunto do CAD 4TB, captura a imagem, resultados em menos de 15 segundos. Tudo num mesmo sistema integrado. E esse sistema também vem com técnicas de raio-x de 9 kV a 10 MAS, a capacidade de bateria suficiente para mais de 100 exposições. Então, a aquisição das imagens são integradas. Então, quando a imagem é capturada, ela vai gerar o resultado para CAD 4TB, que eu vou falar no próximo slide. E falando sobre os detalhes técnicos da máquina de raio-x, é uma máquina de 9 kV e 10 ms, e a capacidade de bateria suficiente para mais de 100 exposições. A gente também pode equipar essa máquina com um power bank opcional, que a gente pode também carregar remotamente através de um power bank. Próximo slide. Para o CAD 4TB, você pode ver na imagem aqui à esquerda. Bem, muito obrigado pelo feedback e pelo feedback em usar nosso sistema na sua pesquisa, na pesquisa de vocês. Então, o novo CAD 4TB Box é o conceito all-in-one, com menos cabos, tem conectividade simplificada, aprimorando a portabilidade com menos cabos e dispositivos. Então, ele é alinhado tudo em uma mesma solução.
não apenas como meu colega mencionou, mas a gente quer ir um passo à frente, a gente pode providenciar tudo no mesmo aparelho, tendo conectividade, com menos cabos e mais portável com outros dispositivos. E a gente também está lançando o nosso novo modo de inteligência artificial aprimorado para TB e múltiplas armadilhas. E ele tem indicador de múltiplas anormalidades para TB, num ambiente de triagem. E também, como os falantes falaram, a calibração otimizada do limite, a gente incluiu também um limite dinâmico facilitado. E o valor da calibração é essencial para o sistema CAD 4TB. Ele é crítico na detecção rápida de silicose baseada em inteligência artificial, porque se isso for muito devagar, se a calibração é muito devagar, ela vai dar resultados falsos. Se ela for muito rápida, ela também não vai ter resultados muito confiáveis. Eu vou mostrar em alguns no próximo slide aqui. Vamos voltar para outro slide. E além do sistema melhorado para CAD 4TB, também temos detecção rápida de silicose baseada em inteligência artificial no local. E a silicose é muito prevalente em mineiros e também nas outras novas versões. E, além disso, temos novas funcionalidades para o gerenciamento de dados, para identificar quantos pacientes vocês rastrearam e para saber também diferenças de gênero, de idade, e ter tudo isso gerenciado num banco de dados. Também é importante você ter também você ter essa informação para ter mais informações sobre quais resultados você tem tido, quais diagnósticos tiveram e o que realmente eles precisam. E se você não tiver conectividade à internet, tivemos também melhorado o suporte ao nosso cliente, oferecendo suporte offline também. Então, como mencionado, então aqui você tem as últimas características de inteligência artificial com silicose e um relatório de TB e também com o score do CAD 4TB, indicando anormalidades, mas principalmente indicando o score com a calibração e precisa ir para o próximo level, que depende do programa, da variação do programa e coisa a mais. A calibração, o guia de calibração, ele é baseado na capacidade por dia de trabalho, que você pode usar para otimizar o sistema e não perder nenhum caso necessário. Próximo slide, por favor. Então, agora a gente chegou em algo totalmente novo. Nunca apresentamos essa solução. É um momento único agora para mostrar para vocês que a gente tem trabalhado muito nisso. Então, para ser parte desses casos que não foram diagnosticados,
Então, isso não é só para crianças, mas eu gostaria de enfatizar que as crianças, nesse caso, que morreram de TB, elas não foram identificadas. É muito difícil de identificar com raio-x as crianças, então a gente acredita que essa solução vai ser uma alternativa muito boa para diagnosticar todas as crianças que estejam abaixo de 3, 4, 5 anos de idade. Então, a nossa nova ferramenta é o POCUS para TB, o POCUS para tuberculose. Então, a gente pode ver aqui na imagem que ele é o futuro do rastreio de TB, porque é uma solução que não requer nenhuma radiação, nenhuma luz. Ela não requer nenhuma radiação, perdão, e ela também é leve. Então, ela vai ter um rastreio conciso e ela promove uma ultrassonografia no local do atendimento. Isso, então como ela funciona? Eu quero enfatizar que esse pode ser, pode ser também um complemento ao rastreio de TB. Então ele é conectado a um celular ou um tablet. Então no estudo que a gente está fazendo na Zâmbia, agora é fazer protocolos cegos. E esse protocolo não requer nenhuma utilização de imagens, mas junto com a inteligência artificial vai te dar um resultado, que você pode usar esse resultado para determinar se essa pessoa precisa ir para o próximo teste ou não. E para crianças, a gente está fazendo um estudo no Zâmbia para ver outros efeitos com infonódulos e também indicação de tuberculose. E a gente espera que com esse aparelho a gente pode no futuro também identificar casos em crianças que foram deixariam para o lado, né? Próximo slide, por favor. Então, muito obrigado a vocês pela sua atenção. De novo para você, Baba. Thank you, Mohammed. Muito obrigado, Mohamed. If we can please have Florence Então, back. se a gente puder ter aqui a Florence de volta. Ter o Florence de volta. Muito obrigado, Florence. Bom, então agora a gente está chegando no final do webinário. Teremos um tempo para perguntas e respostas. Gostaria de agradecer todo mundo por estar aqui hoje. E muito ao Elvis, ao Dennis, ao Mohamed por falar hoje. Vou começar com algumas perguntas que chegaram. Temos muitas perguntas. Temos várias perguntas aqui, vamos dar uma olhada. A primeira, perguntas para a Lilian e para o Elvis. Então, também para o grupo. Então, qual que é a chave para conectar pacientes com os sistemas? Você pode comentar sobre isso, por favor? Sobre qual exposição? E você pode nos ouvir? Pode nos ouvir? Obrigado, Florence. Sim, consigo te ouvir. A pergunta chegou a você? Você conseguiu entender a pergunta? Desculpa por atrapalhar a sua rotina de trabalho. Você conseguiu ouvir a pergunta ou gostaria que eu repetisse? Você está mudo, Elvis. Ok, obrigado, Florence.
Como eu disse, eu estou no hospital, então, por exemplo, para, para o caso de integração, eu falo em você em um minuto. Falo com você em um minuto. Não, obrigado. Deixemos paciências aqui. Como eu estava dizendo, a questão da integração, para ter o link dos pacientes no nosso sistema, a gente normalmente diz que no Quênia, que o CAD 4TB é o mais rápido e ele realmente identifica casos de TB. Se o paciente não estiver no sistema, ele pode também ter um teste de DST. Então, com o Tibolis, a gente foi capaz de fazer o link desses aparelhos e a gente começa pelo ponto que o CAD 4TB ele identifica e permite que o paciente. Então, com esse paciente particular, por exemplo, porque a gente conta com o sistema nacional, então a gente fez a identificação do paciente e combina o peso durante a cascada. Então, isso facilita a identificação do paciente rapidamente. Então, por exemplo, se o CAD 4TB ou em outro nível. Então, eu espero que eu fiz isso, espero que eu fiz isso satisfatoriamente. Então, eu sou também o desenvolvedor desse sistema. Então, acho que a gente tem que fazer um link sobre de como ele funciona bem. A gente sabe o que a gente precisa melhorar e a gente sabe o que a gente precisa integrar como variações. Então, esses são os casos que a gente vai renovar e então eu espero que eu tenha respondido bem a sua pergunta. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Elvis, pela sua apresentação e obrigado a Lilian também. Então, eu acho que essa é uma apresentação muito interessante, porque tem muitas discussão sobre os fundadores que realmente focaram na interconectividade e estar também mais conectados com os dados. Então, o que eu acho que você mostrou é bem técnico, são aspectos técnicos e também as suas conquistas que você apresentou. É muito desafiador, porque talvez é a primeira vez que a gente vê isso sendo feito, a solução CAD sendo integrada num exercício similar em Uganda, mas isso é muito novo e realmente mostra como esse exercício técnico pode apresentar diferentes benefícios. Então, obrigado por compartilhar isso com a audiência. Eu gostaria de trazer outra pergunta para o senhor Denis. Denis, você já respondeu, mas poderia repetir para a gente? Muito obrigado pelo estudo tão interessante. E a pergunta é sobre qual o melhor sistema é 100% preciso. Você poderia repetir isso ao grupo? Muito obrigado. É uma pergunta muito importante. Para começar, da lista de 90 anormalidades que tivemos, a gente pode dizer que depende do tipo de anormalidade, como, por exemplo, que, que é algo reportado em uma base de dados. Então, essas anormalidades não tem nada a ver com se isso vai ser TB ou não. Então, eu gostaria de dizer que isso volta de como o estudo foi feito
e quais tiveram alto nível de score para TB. Então, o padrão é de diagnóstico de TB. Então, a gente alcançou muito também a população da África do Sul, e onde tivemos muito casos de tifos e que foi reportado, mas a gente reconhece o caso que isso não é 100% preciso. Muitas pessoas tiveram TB, mas também gostaríamos de remover. A gente queria também enfatizar que pessoas no tratamento de TB foram colocadas aqui nos nossos estudos, mas os resultados e como os resultados foram apresentados não significa que não significa que as anormalidades são de alguma maneira normais, porque é muito alta. A pergunta seria, qual que seria o custo seria mais alto para radiologistas? Os radiologistas estão totalmente livres para reportar, eles são totalmente livres eles são livres de fazer isso. Mas se eles fizessem, essa análise seria o foco porque a gente está focando em abnormalidades de TB. E isso é interessante porque seria interessante ver como que a prevalência e a proporções são grandes. Se eu falo de algoritmos de anormalidades não TB, que temos confirmado que era tuberculose, mas se tivesse tuberculose nisso no indivíduo, mesmo que há uma possibilidade de que não seria muito satisfatório, e ainda há a possibilidade de TB em massa, no tipo de anormalidades. Então a questão seria analisar esses indivíduos e então a gente está rastreando o TB, então a gente pode apropriadamente direcionar a ação certa para ver outros tipos de análises e ver quais são as reais proporções. Então, quando você vai no tíbulo, então você não vê assim anormalidades, mas poderia ter anormalidades. Sim. Obrigado. Obrigado por compartilhar sua apresentação e sua pesquisa conosco. Então, acho que é um tópico muito relevante no momento. Então, o endorsement da WTA é muito importante. Então, a pergunta vem, como isso funciona? E o Mohamed falou também sobre isso, que é as coisas que a gente está falando sobre o CAD TB. Então, um grande tópico, obrigado por compartilhar. E a gente tá com muito pouco tempo agora. Espero que a gente tenha respondido mais perguntas. A gente conseguiu responder algumas. Vou pegar mais uma aqui. Qual que é o critério para empresas locais? Quão grande é o time? Qual que é o plano de fundo? Então, realmente depende no escopo do projeto que a gente está implementando, se é algum país que é apenas com CAD ou com raio-x, então a gente vai ver isso. Então, a resposta realística é que às vezes você precisa ver o que está disponível em local, em países menores ou em ilhas menores, podem estar menos disponíveis do que outros lugares, mas a gente está tentando ter certeza que todo o suporte está sendo entregue
Então, a gente também tem uma coisa que relaciona a esse caso, é que o CAD e todo o suporte pode ser providenciado remotamente. Então, a gente pode resolver muitas coisas remotamente também. Então, a gente precisa de alguém ali no local, mas muitas coisas podem ser resolvidas remotamente. Vou pegar algumas outras duas perguntas que sejam interessantes dar uma olhada. Tinha uma pergunta sobre a utilização do Box ou Cloud. Vamos ver. Quais são os comuns, quais são os comuns desafios para usar o CAD e o Box? Bom, então, o Box, em essência, vem que realmente que 99% dos nossos parceiros usa o CAD 4TV Box, TB Box, em termos de rastreio. Você não quer ser dependente apenas da disponibilidade da internet, mas, por exemplo, num lugar remoto, precisamos saber se ele é rápido o suficiente para ter o resultado, para ter o resultado do exame. Então, em muitas das regiões que a tuberculose é prevalente, a velocidade é um desafio e 99% dos, dos nossos parceiros não querem apenas contar com o sistema de nuvem, eles querem contar também com um sistema remoto. Então, a gente quer ter certeza que tudo é mandado remotamente para o cliente para ter esse tipo de ajuda e apoio. Deixa eu ver se eu pego outra pergunta aqui. Tinha uma pergunta sobre qual que é quais que são as forças e os pontos fortes e fracos I think do on sistema pelo mundo, do CAD 4TB. A gente não falou sobre isso nessa apresentação, mas a gente começou falando sobre CAD e como começou 20 anos atrás. Então, bem antes de começar a se falar sobre inteligência artificial, com a nossa experiência de trabalhar com muito tempo, a gente tem muito conhecimento científico de parceiros por todo o mundo, muitas publicações através em todo o mundo. E também a gente tem feito isso por 20 anos, então nossas implementações globais, a gente conseguiu juntar muita experiência, então esse é um ponto muito importante. Então, nós somos a única organização global que traz o raio-x e o CAD na mesma solução e é produzido por nós mesmos e providenciamos o treinamento, o serviço. Se você tiver algum problema de conectividade com o raio-x ou com o CAD, nós vamos ajudar a todos, mas eu diria que o ambiente de inteligência artificial e rastreio tem tomado novas atitudes que são muito essenciais para o rastreio de TB. E também é importante mencionar, e para fechar, que estaremos na Conferência da União, então estaremos lá. Esperamos ver vocês pessoalmente. Estivemos lá em 2019, faz muito tempo, então vai ser uma ótima oportunidade para a gente se conhecer pessoalmente. Espero ver todos vocês pessoalmente lá. Peço desculpas se eu não tive tempo de falar mais sobre outras perguntas, mas por favor,
todas as perguntas todas as perguntas e respostas serão compartilhadas aqui depois do webinário. Então, também a gravação será compartilhada. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Desculpa tomar mais o seu tempo. Muito obrigado ao Denis, ao Mohamed, ao Elvis, a todos os falantes, ao time, aos organizadores. E obrigado por nos juntar conosco aqui hoje. Obrigado e nos vemos no próximo webinário. Obrigado.